Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Bernardo Gonzaga e hoje vou entrevistar por videoconferência o presidente da CropLife Brasil, associação que reúne especialistas, instituições e empresas que atuam na pesquisa e desenvolvimento de tecnologias para a produção agrícola sustentável, Christian Lobauer. Lobauer tem 55 anos e é mestre e doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo. Iniciou sua carreira profissional como bolsista da Fundação Konrad Adenauer, na Universidade de Bonn, na Alemanha. Em 2001, atuou como gerente de Relações Internacionais da Fiesp. Além disso, Lobauer foi candidato a vice-presidente da República na chapa com João Amoedo em 2018. Christian, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Obrigado, Bernardo. Satisfação estar com você aqui no Poder 360. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 14 de janeiro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo a entrevista, Christian, perguntando o seguinte: um assunto que é sempre muito polêmico é a liberação de agrotóxicos pelo governo. Nos últimos 10 anos, por exemplo, a maior parte deles foram classificados pela Anvisa com um alto grau de toxicidade. Por isso eu queria te perguntar o seguinte: a alimentação do brasileiro está segura? Olha, Bernardo, eu tenho trabalhado nesse tema nos últimos 2 anos, representando a CropLife e tentando trazer para a opinião pública exatamente a resposta para essa questão. O alimento brasileiro é seguro ou não é seguro? E eu quero lhe dizer que o alimento brasileiro é absolutamente seguro. Não é à toa que ele é exportado para 160 países na forma de grão, na forma de fruta, na forma de açúcar, na forma de proteína animal, e está aí sendo consumido por mais de 1,5 bilhão de pessoas nesse planeta. E como é que a gente pode ter certeza disso também do ponto de vista dos resíduos e contaminantes, né, dos métodos de produção, do manejo seguro da produção? Através de estudos que são feitos pelo próprio governo, tanto na Anvisa quanto no Ministério da Agricultura, faz-se levantamentos sistemáticos sobre a qualidade do alimento produzido e os resultados têm sido divulgados também sistematicamente, bianualmente e anualmente, dependendo do estudo, e mostrando que os resultados da qualidade do alimento estão sempre muito além da qualidade, inclusive, de boa parte do mundo, nos níveis até melhores do que os europeus. Então, o alimento brasileiro é seguro e todos aqueles produtos que são colocados no campo para utilização de combate às pestes, às ervas daninhas, os fungos, os insetos, são colocados depois de um processo muito longo de pesquisa e de segurança e aprovados por todos os sistemas regulatórios do Brasil e do mundo. Pelo que o senhor está me falando, seria mais ou menos o seguinte: quanto maior o grau de toxicidade desses produtos, os agrotóxicos, maior são as restrições de manejo e de uso também deles, né? Por isso que no final das contas acaba se tendo uma quantidade de resíduos muito pequena nos alimentos. Exato. A ideia de toxicidade no defensivo agrícola gera essa percepção de que você está sempre consumindo alguma coisa com risco. A maneira como sempre foi adotada a criterização dos produtos e o cuidado que se tem ao se colocar as restrições de mitigação de risco nos rótulos, né, para a utilização dos produtos, isso gera e tem sido inflamado por uma série de outros interesses, uma insegurança de como se aquilo tudo fosse muito arriscado. Vou dar um exemplo muito claro. Assim, quando a gente fala de resíduos contaminantes, nós estamos falando de coisas de partes por bilhão. É mais ou menos como se você colocasse uma colherzinha de sal numa represa de Guarapiranga. É esse tipo de proporção que a gente trata quando fala que é arriscado ou não é arriscado. E os índices são todos nessa proporção. Então, assim, é para as pessoas terem absoluta convicção e certeza de que para que elas eventualmente pudessem ser intoxicadas pelo uso excessivo de defensivo, você teria que, por exemplo, para dar um outro exemplo que a gente usa muito, consumir 20 quilos de pimentão com excesso de uso de defensivo em um dia para poder ter um efeito sobre a sua saúde, que é uma coisa absolutamente improvável, se não impossível.
Estou dizendo o seguinte: se você comer pimentão que foi usado, que teve utilização de produtos de forma irregular, e comer 20 quilos num dia, aí talvez você tenha algum problema com defensivo agrícola. Agora, o senhor citou há pouco a questão da comparação do Brasil ao restante do mundo, e eu queria que o senhor falasse um pouco disso para a gente. Como que é a tecnologia brasileira em agrotóxicos em relação ao restante do mundo? Na verdade, o Brasil tem poucas empresas brasileiras que produzem pesquisa e produtos que vêm do Brasil. É um ambiente de produtos que vem, pelo menos os novos produtos, vêm de grandes grupos químicos, sejam alemães, suíços, ingleses, americanos, japoneses, né? O resto dos produtos são muitas vezes formulações novas ou produtos genéricos, vamos dizer assim, como os medicamentos. Então, a pesquisa exclusivamente ela é feita fora do Brasil. Então, esses produtos eles são desenhados para a agricultura mundial, mas o Brasil tem uma agricultura muito específica. Então, o que se verifica muito, o que se vê em comparações errôneas em todos os lugares é produtos aprovados lá fora que não são aprovados aqui, ou o contrário, produtos que são aprovados aqui não são aprovados lá fora, e acredita-se a isso uma certa liberação, uma certa tolerância que o Brasil teria em relação a outros países. O que ocorre, e essa realidade que vai ser comprovada finalmente agora por estudo transparente que a gente vai lançar no próximo mês, comparativo de todas essas substâncias, é a seguinte: o Brasil tem, por exemplo, produtos que não são aprovados na Europa e são aprovados aqui, simplesmente porque na Europa muitos produtos não são usados naquela agricultura, naquela cultura que é usada aqui. Por exemplo, a produção de soja na União Europeia é absolutamente irrelevante. Então, um determinado fungicida não é necessário registrar lá, porque lá não tem o fungo que tem aqui. Outros produtos não são aprovados lá e são aprovados aqui, porque os novos produtos ainda não foram aprovados aqui. Então, a gente utiliza produtos velhos e os produtos novos que foram aprovados lá demandam já a anulação, a não necessidade dos produtos antigos. Então, isso ninguém fala, né? Quando você fizer o cruzamento dessa realidade, você vê que, no fundo, o padrão de utilização de produtos no Brasil é muito alto, né? A agricultura brasileira tem as suas características, muito diferentes do resto do mundo temperado, seja Estados Unidos, Canadá, Europa, Ucrânia, Rússia, Austrália, Argentina, são outras agriculturas. A agricultura brasileira é diferente. E aqui os produtos têm sido usados de forma muito responsável e até com critério demais, eu diria, da nossa percepção. O senhor pode falar um pouco mais, com um certo critério, como que seria esse critério, mas o que, na sua visão, deveria mudar nesses critérios? A gente tem um problema hoje mais administrativo do que, eu diria, ideológico, de aprovação de novas moléculas no Brasil. O Brasil tem um sistema de aprovação regulatória focado em 3 instituições, que é a Anvisa, que analisa eventuais riscos para a saúde humana, o IBAMA, que faz eventuais riscos para o meio ambiente, e, finalmente, o Ministério da Agricultura, o MAPA, que faz avaliação agronômica dos produtos e de eficiência, de eficácia dos produtos. Essas 3 avaliações são feitas paralelamente. Esse é o nosso sistema regulatório. Ele está muito focado ainda na Anvisa, e a Anvisa é muito sobrecarregada pelas razões óbvias que a gente já conhece, ainda mais em época de pandemia, mas mesmo antes da pandemia, sobrecarregada, e ela não consegue aprovar produtos novos para a defesa vegetal num período menor do que 8 anos. A média dos países da OCDE é de 2 a 3 anos. Isso coloca o Brasil numa situação muito desconfortável, porque a gente fica esperando os ciclos tecnológicos passarem, né, e não aprova produtos novos. E é uma questão muito crítica que tem sido debatida sistematicamente com o governo brasileiro. E nós ainda não encontramos uma solução que seja razoável para a agricultura brasileira. E é isso que gera essa confusão toda. O Brasil usando produtos velhos durante muitos anos e não conseguindo aprovar produtos novos por uma questão aí de falta de gente, de falta de equipamento, de falta de critério e de falta de estrutura administrativa. Os agrotóxicos usados no Brasil, eles são em sua maioria genéricos, né? E eu queria até te perguntar a que se deve isso e qual que é o impacto disso na nossa agricultura. Pelo que o senhor está me falando, um desses motivos é essa sobrecarga da Anvisa. Exatamente, quer dizer, quando se lê e quando se fala que centenas de produtos foram aprovados pelo governo atual, seja lá quando for, nós estamos falando de 98% desses produtos são produtos já
que a gente chama de pós-patente, ou seja, produtos novos que já tiveram seu período de patente respeitado, a propriedade intelectual já valeu durante um período, pode ser de 5 a 10 anos, assim como medicamentos. Depois desse período, qualquer empresa que se habilitar a produzir esse produto ou utilizar esse produto para uma outra formulação, pode fazê-lo. Assim é a lei. Então, isso já está estabelecido no Brasil. Existem centenas de empresas, existem milhares de produtos que estão na fila para serem aprovados, mas na sua grande maioria são produtos que já foram, que são pós-patente, que já foram utilizados e têm sido utilizados nos últimos 10, 15, 20, 50 anos. Então, por exemplo, o caso dos herbicidas mais famosos, o glifosato, que é um produto que todo mundo lê aí, é um herbicida que mata plantinhas, ervas daninhas, né? Para a cultura de qualquer produto, desde laranja até soja, milho. Só esse produto já tem mais de 100 empresas que representam ele no Brasil, né? E qualquer um amanhã, se quiser vender glifosato, pode fazê-lo. Ela registra na Anvisa, se apresenta, entra na fila e, se for aprovada, pode importar e vender. Então, é disso que nós estamos falando. Nós não estamos falando de milhares de produtos novos. Produtos novos, Bernardo, a gente tem hoje em torno de 25 produtos para serem avaliados, desde o primeiro dia da fila até o momento de ser aprovado amanhã, nesse período médio de 8 anos. É um número muito pequeno em comparação à quantidade de outras empresas que têm interesses em entrar no mercado e vender produtos que são legais, são legítimos. Não temos nada contra esse processo, é assim que ele funciona, estão dentro da lei. Só que o processo administrativo é que gera muita dificuldade para quem traz a tecnologia nova, para quem fez a pesquisa e traz o produto novo. A gente pode pegar na linha do tempo, né, e que a gente consegue perceber que teve um aumento muito grande de agrotóxicos liberados, principalmente em 2016 e de 2019 para 2020. Ou seja, pelo que você está me falando, isso na verdade foi um alívio para o produtor, né? É um alívio, assim, vamos dizer assim, ainda não é um alívio seria se a gente conseguisse aprovar novos produtos em 2 a 3 anos. Isso seria um alívio para o país e para a agricultura brasileira. O que a gente tem visto nos últimos 5 anos, e aí infelizmente a gente tem que acrescentar uma característica política para essa conversa, é que nos últimos 5 anos houve finalmente uma conscientização das autoridades públicas e dos governos de plantão, seja governo Temer, seja governo Bolsonaro, de que essa matéria era uma matéria de interesse nacional. Então, a gente conseguiu finalmente fazer com que a Anvisa e as outras instituições, o IBAMA e o MAPA, conseguissem reduzir esse gargalo. É isso que aconteceu. O gargalo ainda existe, né? A tensão permanente em torno da Anvisa e da aprovação de produtos, seja produtos novos, sejam produtos formulados já genéricos, continua. É que o período anterior era tão radical que esse gap foi aumentando. E do jeito que a coisa está, ele não deve diminuir tão fácil. É necessário um trabalho muito mais profundo de administração pública mesmo. E legislação, que a gente vem tentando de forma quase assim, diária, de mudar a lei para que haja um compromisso de aprovação de no máximo 3 anos, sempre se resguardando de que se a Anvisa não for capaz de aprovar em 3 anos, ela deverá dar uma licença temporária se esse produto já estiver no campo em outros 3 países da OCDE. É isso que nós estamos trabalhando em ambiente legal no Congresso Nacional, porque aí você consegue criar um constrangimento, uma força de lei para fazer com que a administração se adeque à realidade da agricultura brasileira. E esse projeto de lei que o senhor mencionou, ele está onde hoje? Na Câmara, no Senado, em alguma comissão? Esse é o projeto de lei 6299, de relatoria do deputado Nishimori. Ele já está na pauta aí para ser votado desde 2019, na presidência do presidente Rodrigo Maia, em dezembro de 2019, praticamente para entrar na votação. Ele foi barrado em dezembro de 2019, e de lá para cá a gente tem enfrentado todo tipo de dificuldade para conseguir retomar a votação desse projeto. Ainda há uma esperança para que ele seja votado agora em fevereiro. Se não for, pode esquecer, vai ser muito difícil votar qualquer coisa em 2022, e aí em 2023 só Deus sabe qual vai ser o governo que vai estar no comando do Brasil. E isso tem muito a ver, diretamente a ver, com a capacidade de se modificar essa lei e esse processo de aprovações de produto, né? Esse é um processo, esse sistema regulatório, que é um sistema regulatório bom,
um sistema que é respeitado no mundo inteiro, mas que tem um problema administrativo profundo e que o Brasil, a sociedade, não está conseguindo modificar. E que é necessário por quê? Porque é ele que vai dar essa segurança de defesa vegetal para toda a agricultura brasileira. A gente não está falando só de soja, não. Nós estamos falando de todas as produções e culturas de produção de alimentos no Brasil. Vai de soja, milho, cana, algodão, até frutas, legumes e outras culturas ainda menos conhecidas, mas que laranja, café, e que tem absoluta necessidade de produtos novos em função da dinâmica da natureza tropical que afeta a produção agrícola brasileira. Quando o senhor citou uma questão política, eu queria abordar o cenário eleitoral hoje, né? As pesquisas, o que tudo indica, muito provavelmente, se as eleições fossem hoje, o ex-presidente Lula venceria. Mas em um eventual terceiro mandato do Lula, o senhor acredita ainda que essas, digamos, amarras, principalmente que o senhor citou em relação à Anvisa, continuariam num terceiro mandato? Olha, é tão difícil responder isso, mas, Bernardo, eu acredito que sim. Porque o governo de 2003 para 2016, os governos que tivemos no Brasil, eles usaram essa pauta, que é uma pauta muito maior do que a segurança do alimento, né? Nós estamos falando aqui de segurança do alimento, que é o tema, a qualidade do alimento que se consome. Esse é um tema contido numa agenda muito maior, que é a agenda desse grupo ideológico, que é da salvação do planeta, da sustentabilidade a qualquer custo, da floresta em pé, da defesa do bem-estar animal, da revisão do Código Florestal, uma série de outros temas. O nosso tema de segurança do alimento ele faz parte disso. Então, se esse governo mudar para uma eventual vitória de Lula, PT e essa percepção de mundo, certamente nós vamos ter muita dificuldade de mudar uma situação que já tem um problema crônico há décadas. A Anvisa foi criada pelo ministro Serra, lá no final do segundo governo Fernando Henrique, e ela tem um histórico de competência, apesar de todos os problemas, tá? Apesar de todas as dificuldades que o Brasil tem do seu ponto de vista administrativo. Mas, no período pós-16, ela conseguiu começar a se arrumar, vamos dizer assim. Então, o retorno dessa visão política, eu acho que é muito prejudicial. Seria prejudicial, sim, a nossa atividade, porque a gente depende muito dessa visão mais técnica e menos orientada que tem quando se refere ao papel que a Anvisa tem na sociedade e a neutralidade e o foco científico que ela tem que ter nas análises de tudo que faz, em particular na aprovação de novos produtos de defesa vegetal. Ainda sobre a liberação de agrotóxicos, né? A gente sabe que os produtos biológicos, hoje, eles têm uma certa preferência na fila de análise da Anvisa. E eu queria te perguntar, assim, os produtos biológicos, né, aqueles que são voltados à via orgânica, eles também podem trazer algum tipo de risco ao consumo ou às lavouras? Não, os produtos biológicos, vamos dizer assim, são a nova estrela da defesa vegetal, né? Há 10 anos atrás, praticamente, esse produto não existia, né? E hoje vocês encontram, nós temos 26 empresas na associação hoje que produzem biodefensivos. São produtos todos muito novos, muitos têm um efeito muito bom em várias culturas. Eles são, para tentar definir de uma forma muito simples, micro-organismos e enzimas e substâncias que alteram processos biológicos no desenvolvimento da planta. É uma tecnologia muito desenvolvida no Brasil, aí sim, a gente tem muito produto desenvolvido no Brasil, que é ótimo, que é excelente, empresas brasileiras, sem nacionalismo, mas é interessante o que está acontecendo. Eles têm hoje 2% do mercado total e devem ter 4, 5, 6, 10% nos próximos anos. O que a gente acha importante chamar atenção é que produzir produtos biológicos, por enquanto e durante um bom tempo, não vai resolver o problema geral, quer dizer, não vai substituir o produto químico tradicional. E também é necessário haver uma segurança, uma preocupação com a qualidade da produção dos produtos biológicos. Existe ainda na sociedade, nas instituições públicas, uma certa tolerância, uma coisa assim bonita, de achar que só porque é bio é saudável e não tem perigo.
Tem sempre risco, sempre tem risco se você não fizer uma coisa tecnicamente muito bem formulada, estável e que entregue para o consumidor, para o produtor rural, um produto que traz eficiência. Então é isso que a gente sempre chama atenção. É uma estrela, é uma nova frente, é uma nova fronteira de trabalho e fundamental, importante, grandes e pequenas empresas trabalhando, criando emprego, pagando imposto, ajudando o agricultor. Mas tem que se registrar que produtos biológicos também têm que ser criteriosamente produzidos e revendidos para evitar também o risco sanitário que eles podem provocar. Agora, só pode falar um pouco mais, assim, por que esses defensivos biológicos eles não vão substituir num curto prazo os químicos? É só pela quantidade ou pela capacidade que eles têm também de atuação? Eu acho que os dois, viu? A ciência do biológico hoje ainda é nova, né? Grandes empresas como Bayer, BASF, Syngenta trabalham já também com produtos biológicos, tem produtos bons, mas o desafio técnico do produto biológico tem sido a homogeneização, né? Ele tem um efeito homogêneo em toda a produção, não ter variação de efeito, porque são organismos vivos, né? Ou processos que geram alteração no funcionamento metabólico da planta. Então tem um desafio científico ainda para ser alcançado. E também é uma questão de custos, né? Quer dizer, você tem que ter escala para ter custo e para depois poder reduzir preço. Você não tem todos os produtos para todas as pragas que as químicas já atacam. Você não tem ainda biológicos correspondentes, né? Você tem só para uma boa parte deles. Então é uma questão de tempo e de ciência. Assim, no curto e médio prazo, certamente não haverá substituição. Eu acredito muito mais para o longo prazo, e essa é uma conversa muito interessante, que acho que compete a toda a nossa entidade, as empresas que fazem parte, e a sociedade também, é a questão da genética, a questão da biotecnologia. Essa sim, me parece que no médio, no longo prazo, talvez ela substitua tudo isso que a gente conhece, porque aí você está alterando e interferindo na genética das plantas, né? Quando você faz edição gênica de uma determinada passagem do DNA de uma planta e você dá àquela planta uma capacidade de resistência natural, aspas, né? Que ela não precisará mais de um defensivo externo, aí você tem uma fronteira de trabalho muito, muito grande que está acontecendo já de forma muito rápida e que pode alterar toda essa indústria que a gente está falando aqui. Mas no curto e médio prazo, ainda o que a gente tem hoje é uma combinação de tecnologias. A química tradicional, a biodefesa, né, que são os biodefensivos, e a biotecnologia nas sementes, que compõem todas as armas do produtor rural para ter maior produtividade. Eu recentemente ouvi uma palestra, se me permite rapidamente, dizia o seguinte, que no século XIX era o mundo da química, no século XX era o mundo, perdão, o século XIX foi o mundo da mecânica, o século XX foi o mundo da química, e o século XXI é o mundo da bioquímica. Então, os processos biológicos estão aí, vale para a nossa indústria, mas vale para várias outras indústrias. E eu acho que é assim que a gente deve entender esse movimento no ambiente de defesa vegetal. Esse movimento que certamente o Brasil é um mercado que está incluído nele, né? Para o Brasil é uma oportunidade maravilhosa. Se o Brasil tiver, e ainda a gente encontra muita resistência, eu considero gente muito atrasada, que não entendeu quais os benefícios que toda essa ciência pode trazer, mas se o Brasil tiver como sociedade, como governo, como Estado, como universidade, como a percepção da oportunidade que existe atrás da biotecnologia, é uma coisa para o Brasil, está feito para os brasileiros usufruírem e exportarem conhecimento. Porque, veja, onde que se pode desenvolver com mais competência esses processos não só biológicos, como biotecnológicos? Num ambiente onde existe pujança de vida, biodiversidade. Qual é o centro da biodiversidade planetária? É o Brasil. E aqui tem, você pode dizer, o Congo, né? A República Democrática do Congo também pode ser, a Indonésia. Mas quem tem a combinação de agronegócio pujante, tecnologia em universidade, gente inteligente, gente trabalhadora, empresa, mentalidade capitalista, tem no Brasil.
Então, assim, é uma oportunidade histórica que esse país tem para aproveitar uma das tendências universais, eu diria, que é o estudo e o desenvolvimento da biotecnologia, o desenvolvimento das plantas, né? E as plantas que produzem alimentos. E essa nova realidade a gente está falando de daqui a quanto tempo, mais ou menos, no melhor dos cenários? Olha, ela já está acontecendo. O problema é que, assim, aquela coisa do bonde está passando, né? Ela já está acontecendo, mas hoje ainda, por exemplo, uma grande empresa da nossa sociedade, ela faz pesquisa tecnológica e biotecnológica de cana-de-açúcar na Bélgica. Aí você fala, por que vocês não fazem em Ribeirão Preto? Ah, porque eu não tenho segurança que a legislação brasileira vai garantir a minha propriedade intelectual. Porque sistematicamente no Brasil ainda aparece algum iluminado querendo colocar questionamentos sobre propriedade intelectual no Congresso Nacional, né? Ou o custo do pesquisador no Brasil é mais alto do que um pesquisador na Europa para fazer pesquisa em biotecnologia. Então a gente tem problemas assim de insegurança jurídica e de custo que dificultam a nossa trajetória aí. No entanto, a gente tem empresas que não eram nada há 10 anos atrás e hoje são empresas que faturam centenas de milhões de reais vendendo biodefensivos e outras de sementes, empresas que nasceram das mãos de um ou dois professores universitários no desenvolvimento de uma modalidade de uma semente de milho, uma semente de soja, que foram vendidas por algumas centenas de milhões de dólares para empresas internacionais. Então, você tem aí espaço de pesquisa, de oportunidade, acontecendo hoje, é uma realidade hoje, as novas, a quantidade de startups, de empresas brasileiras pesquisando e desenvolvendo sementes, desenvolvendo biodefensivos. Ao mesmo tempo, nós não estamos sozinhos no mundo. O mundo inteiro trabalha em torno disso, inclusive empresas estrangeiras que estão aqui trabalham também nessa realidade. Recentemente foi editado o decreto 10833, que trata, entre outras coisas, da questão da aplicação dos agrotóxicos, né? Que após um ato a ser publicado pelo Ministério da Agricultura, para ser aplicador de agrotóxicos seja submetido a um curso sobre o assunto. Mas nós sabemos que a realidade do Brasil é muito diversa e isso, enfim, isso não vai causar assim um efeito contrário, ou seja, tornar ainda mais discrepante quem pode e quem não pode, ou quem não tem condições de fazer esse curso? Na verdade, você está fazendo referência a um decreto que foi publicado pelo Ministério da Agricultura, recente, 2 anos que ele ficou sendo trabalhado nesse ministério atual, e que estabelece uma coisa muito importante, necessária para o Brasil, que eu acho que é o ponto mais sensível no debate dos defensivos agrícolas no Brasil, que é o treinamento, né, o aperfeiçoamento e o que a gente chama de stewardship, o acompanhamento do produtor rural, principalmente aquele que tem menos condições, menos sofisticação na produção. O que esse decreto estabelece é que deve haver um cadastramento e um treinamento a todos aqueles que utilizam equipamento costal, ou seja, 2,5% de todo o agrodefensivo utilizado no Brasil hoje é utilizado pelo cidadão, pelo indivíduo, com um equipamento nas costas, ou um equipamento manual, né, um pequeno trator, né, onde ele está muito próximo do produto. No entanto, embora seja 2,5% do total de volume, você tem milhões de brasileiros da pequena agricultura que lidam com isso. E eles têm que ter todo o treinamento, toda a capacidade mais adequada para utilizar os produtos. Então, como você disse, a agricultura brasileira é muito heterogênea, as regiões são muito diferentes, as culturas são muito diferentes. Então, o que a gente está fazendo, começou agora em janeiro, vai ser lançado pela ministra agora, o programa que é uma aliança entre nós, a indústria, o Senar, através da CNA, e o governo, para cadastrar, treinar e certificar os produtores, geralmente os produtores menos sofisticados, para que eles tenham mais segurança no uso dos produtos. Isso sim, eu acho que é um ponto para ser acompanhado, pesquisado, criticado, porque é aí que estaria, se é que há alguma vulnerabilidade nesse ambiente todo, é aí que está. Não é no produto, não é na utilização do produto, não é na venda, não é nos riscos, nem no perigo do produto, não é aí. É na boa utilização, mesmo porque o produtor quer usar o produto da sua melhor forma. Você não pode dar uma Ferrari para um sujeito que sempre guiou um Fusca, porque ele vai ter dificuldade de guiar a Ferrari, ele tem que ter um treinamento para poder usar bem a Ferrari, senão pode ser que ele perca rendimento, não utilize
na totalidade é o que aquela máquina de eficiência pode trazer para ele. Christian, agora queria abordar um assunto que é muito falado no setor agro aqui no Brasil, que o agro brasileiro ele é muito produtivo da porteira para dentro, mas fica a desejar da porteira para fora, ou seja, a logística brasileira. Aí nós estamos falando de estradas e ferrovias, né? Eu queria te perguntar a respeito de um projeto do governo que a previsão é que seja leiloado esse ano, apesar de todas as dificuldades, que o governo ainda acredita nele, que é a Ferrogrão, e que aumentaria a capacidade de escoamento, principalmente do Mato Grosso, para os portos do Pará, da região do Pará. O senhor acredita no potencial que o governo está depositando nesse projeto de ferrovia? Olha, Bernardo, eu não acredito só nesse, não. As ferrovias e a infraestrutura brasileira, elas estão desde os anos 80, elas estão numa situação de penúria, certo? Há algumas regiões do Brasil que passaram por um processo de concessões que entregaram para a sociedade modelos muito melhores de eficiência, que são caros, mas entregam para a sociedade um modelo de transporte muito mais eficiente. Veja as rodovias dos paulistas, né? A ferrovia é uma história, assim, ninguém mais aguenta ouvir falar nessa história. Todos os países grandes do mundo, geograficamente relevantes, tiveram as suas ferrovias desenvolvidas lá no final do século XIX, durante o século XX. Os britânicos estabeleceram a ferrovia na Inglaterra, no subcontinente indiano, na primeira metade do século XIX, na primeira metade do século XX. Você entende? Até na América do Sul, as ferrovias na Argentina, no Peru, que estão funcionando, vêm de influência britânica ainda nos anos 20 e 30 do século XX. Então, o Brasil está esperando o quê para estabelecer e concluir projetos que já são históricos? Ferrovia Norte-Sul, que tem aí 40 anos de construção inacabada. Essa nova da Bahia, que é uma maravilha, que vai cruzar a Bahia com capital chinês. E essa fundamental, a Ferrogrão, que vai reduzir em dezenas de dólares o custo da tonelada para você levar pelos rios acima, pela malha fluvial brasileira, reduzir esse custo absurdo que é trazer o grão, o milho e a soja do Mato Grosso, de Goiás para Paranaguá ou para Santos, para depois levar de volta pelo Atlântico, pelo Panamá, ou seja, pelo sul da África do Sul. Quer dizer, é um ganho de tecnologia, um ganho de eficiência, de produtividade. Aí aparecem esses iluminados, são sempre os mesmos, né? E vem com a história de que você vai destruir um pedaço que é 0,0005, né, de uma área de reserva que ninguém tem interesse em explorar. Dá para fazer um trabalho competente, sustentável, de proteção, de responsabilidade. Você quer atravessar aquela área, é só isso que você quer. Agora tem o Supremo influenciado por essas outras forças aí, que não são as forças do desenvolvimento, da responsabilidade, da sustentabilidade, não. São forças de interesse político, né? Forças de interesse de radicalismo, de manter floresta em pé, sendo que tem um negócio que chama Código Florestal, que está aí votado durante 8 anos, foi discutido pela sociedade brasileira, né? É isso, é uma questão política. O Brasil não consegue desafogar o seu custo de produção por algumas, eu diria, idiosincrasias de alguns iluminados que acham que podem manter esse país na idade da pedra, quando se trata de infraestrutura. Esse caso da Ferrogrão, se o Supremo votar contra a Ferrogrão, eu acho assim, é um símbolo da nossa mediocridade, você entende? É uma capacidade nacional de autodestruição, sendo que o benefício que uma Ferrogrão pode trazer, e várias outras, são países desse tamanho, continental, tem que encher de linha de trem, ferrovia para tudo que é lado. Mas não, fica essa coisa ambientalista, ambientaloide, que atrapalha o desenvolvimento brasileiro. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao Christian Lobauer, presidente da CropLife Brasil, e também agradeço a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 14 de janeiro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.